Voltar a Brasília, o Supremo Tribunal Federal finaliza hoje o julgamento das medidas cautelares contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Aline Becht está de volta e traz as informações para a gente. Aline. Olha, Soraya, esse julgamento acontece em plenário virtual, que é onde os ministros podem ali depositar os seus votos sem necessariamente entrar em um debate. Eles podem apenas apresentar a justificativa ali do seu voto de forma bem breve. Então não há um debate como no plenário físico. O STF, a Suprema Corte, já confirmou na primeira turma, até porque é a primeira turma que está aí à frente desse julgamento, dessa ação penal que o ex-presidente enfrenta no Supremo Tribunal Federal. Eles já confirmaram 4 votos a favor e falta apenas o voto do ministro Luiz Fux, a manutenção dessas restrições do ex-presidente Jair Bolsonaro, que inclui o uso de tornozeleira eletrônica, o monitoramento via tornozeleira, também o recolhimento domiciliar noturno das 19 horas até as 6 horas da manhã aos dias úteis e também em tempo integral aos fins de semana, a proibição de acesso às redes sociais e também de contatar o seu filho Eduardo Bolsonaro, e também a vedação de um contato com embaixadores, diplomáticas e até uma aproximação física mesmo às embaixadas aqui em Brasília. Essas diligências, eu retorno aqui, relembro a vocês como nós acompanhamos na sexta-feira, foram cumpridas pela Polícia Federal, foram executadas incluindo a apreensão de valores em dinheiro, $14 mil e também R$8 mil na casa do ex-presidente, além de um dispositivo eletrônico também, um pendrive que foi encontrado ali no banheiro da casa do ex-presidente. Quando questionado sobre isso, ele diz que não sabe que dispositivo é esse. A acusação acaba acusando ali o Bolsonaro de praticar crimes graves como a tentativa de golpe, coerção e também obstrução judicial, com penas que podem chegar a 40 anos de prisão. Eu destaco ainda que essa movimentação toda aconteceu após a tarifa anunciada pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, a tarifa de 50%. Então agora Bolsonaro, após essa operação, ele vive sob uma supervisão eletrônica 24 horas por dia, com as restrições ali de circulação e também de comunicação. A sua defesa, ele mesmo disse na saída na semana passada, na sexta-feira, da Secretaria de Administração Penitenciária, logo após colocar a tornozeleira eletrônica, ele classificou todo o episódio, toda a operação como uma suprema humilhação, classificando-as de desproporcionais. Então essa votação virtual, ela será encerrada hoje e os ministros vão decidir se referendam ou não as medidas cautelares que foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes contra o ex-presidente. A gente segue por aqui, então, acompanhando toda essa movimentação, toda essa repercussão no Supremo Tribunal Federal. Além disso, eu lembro a vocês que na sexta-feira ainda o visto do ministro Alexandre de Moraes foi revogado e foi anunciado pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, não só o visto do ministro, como de outros ali aliados do Supremo Tribunal Federal, e o presidente Lula também já se manifestou sobre isso via uma nota oficial no final de semana, classificando como inaceitável essa decisão dos Estados Unidos. Então, o assunto político-econômico está interligado aí em torno do ex-presidente Jair Bolsonaro. Hoje a gente acompanha, então, a finalização desse julgamento, dessas medidas que foram tomadas contra ele. Perfeito, Aline. Obrigada pelas suas informações. Daqui a pouco você volta. Vamos conversar mais uma vez aqui com os nossos analistas. Beraldo, diante da maioria já formada, na sua avaliação, o STF, então, deve definir pela manutenção ou suspensão das medidas cautelares? Soraya, o STF tem dado permanentes demonstrações de que não vai recuar. Ele se mostra indiferente a todas as críticas, a todas as observações que são feitas, e não por jornalistas, comentaristas, populares, mas sim por vários juristas que observam o STF agindo fora do seu escopo e com uma interferência da visão política muito objetiva. A gente precisa lembrar que quando se inicia o julgamento desse caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, o primeiro ato do Supremo Tribunal Federal foi exibir um vídeo com as imagens do 8 de janeiro. Ora, faça-me um favor, eu não sou advogado, mas eu sei que os juízes devem julgar conforme aquilo que está nos autos.
e não simplesmente querer criar um clima a favor ou contra o réu ou os acusadores. Isso é absurdo, isso é surreal, isso coloca por terra o sentimento de justiça no Brasil e, sobretudo, do ponto de vista dos brasileiros. E a gente vê que agora parece ser tarde demais, assim, eles estão enxergando e vão dobrar a aposta e se manter neste rumo que, para mim, na minha opinião pessoal, é um rumo bastante errado e que deverá necessariamente ser corrigido em algum momento do futuro. Ô Kobayashi, o que você espera aí dessa finalização desse julgamento aí no Supremo dessas medidas contra o Bolsonaro, hein? Olha só, Nonato, a Aline já trouxe aí que já há maioria formada, né? Portanto, 4 votos no sentido de se manter a decisão do ministro Alexandre de Moraes, a pendência simplesmente do voto do ministro Luiz Fux. Lembrando que na primeira turma há 5 ministros. E do que se espera do ministro Luiz Fux, pode ele concordar e seguir o relator, e aí será uma decisão por unanimidade, ele pode divergir, seria uma decisão por maioria, ou ele pode, aí uma atenção especial, pedir destaque. Ele pedindo destaque, esse julgamento ele é reiniciado presencialmente ou telepresencialmente, numa videoconferência, mas com um encontro dos ministros para que haja um debate mais aprofundado das questões trazidas no voto condutor do ministro Alexandre de Moraes. E eu não duvido que isso possa acontecer, justamente porque o ministro Luiz Fux é aquele que entende que um ex-presidente não poderia sequer ser julgado na primeira turma. Foi dele o voto divergente neste sentido, quando da admissão da ação penal contra Jair Bolsonaro e seus aliados, o chamado Núcleo 1 da ação da suposta trama golpista. Portanto, ele já deu a entender anteriormente com uma decisão que, primeiro, isso deveria ser julgado no plenário do Supremo Tribunal Federal, com os 11 ministros participando. E segundo, que um ex-presidente merece um tratamento mais adequado na Suprema Corte. Portanto, imagino que ele possa pedir destaque justamente porque, se tratando de um ex-presidente, deva haver um julgamento mais amplo, com maior possibilidade de debates e, mais do que isso, com possibilidade, inclusive, da defesa se manifestar perante os ministros. A aguardar a decisão do ministro Luiz Fux, que vai sair hoje, ou seguindo, ou divergindo, ou ainda, nesta hipótese, pedindo destaque, o julgamento reiniciaria do zero em um encontro dos ministros, assim que se voltar o recesso do Judiciário no Supremo Tribunal Federal, que acaba em julho.